Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar umas dicas interessantes sobre ideias e criações de cenário. Tem essa personagem aqui de exemplo, vamos supor que independente do seu estilo de arte, seja semi-realista, realista, anime, você está com dificuldade de criar cenários, mas você tem uma facilidade, para desenhar os personagens. Dica mais básica, primeira coisa que eu recomendo você fazer é traçar, que a personagem é separada, um fundo aqui branco, cinza. Eu recomendaria você traçar e definir onde seria, por exemplo, a linha do chão, Você define a linha do horizonte e a linha do chão. A linha do horizonte, por exemplo, estaria aqui. Vamos supor que aqui fosse, imagina que seja o mar, A areia viria até aqui e o mar segue em toda essa região. Ou aqui montanhas, por exemplo. E nessa parte aqui seguiria uma linha do chão, Então definindo esse tipo de coisa aqui te ajuda demais. Inclusive, puxando um paralelo, eu recomendaria muito você estudar nesse caso coisas que eu apresento nesse vídeo que eu estou passando aqui agora, porque é importantíssimo você pensar e planejar a ilustração de uma forma assim, de como ela vai ser no final, já pensando numa miniatura de pré-visualização. Como assim? Imagina que a gente tem aqui, por exemplo, um rascunho, um esboço da personagem. Deixei só o rosto aqui mais elaborado, reaproveitei aqui da imagem só para fazer. Então, da mesma forma que a gente fez um esboço mais rápido, um rabisco dela aqui mais rápido, apesar de eu já ter deixado aqui as formas bem definidas, mas aqui é basicamente assim blocos de cinza, só para ter essa definição aqui. Então a gente poderia definir ela assim, por exemplo, Isso que eu recomendo você fazer para tudo, e nesse vídeo que eu mostrei eu explico isso aí de forma bem elaborada. Então a gente tem essa base. Da mesma forma que a gente fez isso, eu poderia planejar o fundo fazendo também esse tipo de coisa. Só que para facilitar para você, o que eu recomendo demais, pegue referências na internet. Um exemplo aqui do Pinterest, Pega essa imagem, copia, vamos aqui para o seu Photoshop, coloca aqui no fundo, e a partir desse momento você tem diversas opções. Ideias para você fazer fundo. Encaixa ela aqui, você pode utilizar um filtro aqui de Gaussiano. A partir desse ponto, você vai começando a ter ideias e noções melhores de como dar sequência nisso aqui, Principalmente, que é para te ajudar a ter ideias e dimensões, de perspectiva, de noção, para agilizar o seu serviço. Então, olha só, a partir daqui você começa a pensar, Fala, cara, e se eu colocasse, por exemplo, uma linha amarela assim, trabalhasse com esses tipos de cores, se aqui fosse um asfalto rachado, então faz essas experimentações. Uma pista dessa forma. Se essa pista ela vazasse para esse lado de cá, por exemplo, ou se ali tivesse uma edificação. Isso aqui vai te ajudando a definir paletas de cores e tons, e assim você vai tendo ideias. E você pode ir evoluindo a partir disso aqui e criando coisas. Vamos supor que aqui já evoluiu, eu já imagino que sejam grupos de prédios. Quando você olha bem de longe, olha só, a gente vai tendo mais ideias e aí você vai elaborando e traçando. Aqui eu havia definido que a luz principal estava vindo da esquerda, mas nesse fundo aqui ela está vindo da direita, então é importante você identificar esse tipo de coisa também. Eu vou inverter essa camada, ou eu posso flipar a personagem, por exemplo. Vou tirar essa luz aqui que eu havia feito antes. A gente pode inverter isso aqui. Assim, uma dica, aí deixa mais claro, aí você pode ir criando uns vãos assim, você vai imaginando. E vai ficando bem mais fácil para você gerenciar, como se aqui fosse sombra de prédios, por aqui entrar luz. Então imagina, assim, antes de fazer bem feito, é uma dica, que eu posso te passar, faz mais simples. E aí o que você pode fazer? Define sombras. Você pode definir, vamos imaginar que a sombra dela nessa direção assim. Isso aí já te ajuda a ter uma dimensão imensa, sobre como que vai estar comportando isso aqui. Você pode tirar a opacidade aqui um pouquinho para ficar uma sombra mais suave e deixa ela mais forte só aqui no comecinho, na base do pé. Dessa forma assim. Tira mais opacidade. Vou fazer assim, eu vou mesclar todas elas. Aí você pode experimentar duplicar essa base principal, isso aqui é só para você ter ideias de criação de fundo. Duplica ela, joga, por exemplo, em Soft Light, vem aqui em filtro, desfoque, borra mais, para você ver como que comportaria mais escuro, afasta o zoom assim,
Imagem, ajuste, brilho, contraste. Assim, é uma dica, né? Ó, aumenta o brilho, vê como é que ficaria, diminui, mais claro, mais escuro. Ó, mais claro, tá destacando mais a personagem, tá vendo? E aí, de dicas iniciais, nessa parte aqui que ficou escuro demais, pode apaga. Dicas iniciais eu recomendaria, por exemplo, foca na nitidez maior aqui, por exemplo, na base do pé. Então vamos supor que você tenha a personagem nítida, né? Vou voltar ao original, ó. Então aqui a gente poderia, por exemplo, focar na criação de uma textura, na aplicação de textura. Vamos supor, vamos pegar na internet mesmo. Ó, essa que eu já tinha dos meus bancos de imagens aqui. Então, por exemplo, eu vou apagar aqui esse pedaço, vou jogar para trás do modelo. Isso aqui é coisa ágil, tá? Criação de fundo mais ágil. Troca aqui, por exemplo, para Soft Light e a gente vai focar nessa nitidez, mas é aqui nesse pedaço. Então poderia, por exemplo, sempre identifica a direção da luz, tá? Ó, eu apago aqui. Vou tirar esse rastro aqui, ó. Vou cortar um pouco mais a ilustração. E aí, se quiser, você pode até duplicar de novo. Olha só o tanto que tá nítido aqui e mais apagado lá no fundo, né? Aqui dando um destaque para personagem. E aí, se você desejar ainda, você pode. Isso aqui é para criação de cenários mais simples, né? Você poderia, por exemplo, desenhar um capinzinho. Essas linhas aqui, vou até fazer o seguinte. Vou deixar elas mais assim, mais transparentes. Então, vamos criar, né? Joga elementozinhos gráficos assim, só na... Vamos pôr acima dela aqui. Cria um capinzinho, uma graminha. Às vezes uma vegetação assim, tá nascendo na pista, né? Isso aqui faz um diferencial. Eu vou apagar aqui assim, para criar isso aí melhor. A gente cria... Você foca nesses detalhes, tá? Em detalhes mais nítidos mais na frente e no fundo você deixa mais líquido. Isso aí pode facilitar muito para você. Você pode pegar graminha pronta também, tá? Que é algo mais simplificado. Isso aqui eu vou duplicar. Vou deixar branco, por exemplo. Menos aqui, né? Na sombra que eu fiz. Jogo para baixo, Soft Light, ou vou deixar normal mesmo, tirar a opacidade. Vou fazer um complemento agora para essa graminha, para parecer um pouco mais realista. Mescla essas duas, fazer um ou outro fiozinho assim de capinzinho. Aí vai tudo depender do estilo do seu desenho, né? Calma que já essa aqui melhora bastante. Então, olha só, se eu já afasto o zoom aqui, posso mesclar, né? Imagem, ajuste, brilho e contraste. Ó, posso escurecer, aumento o contraste um pouco. E aí você utiliza outros recursos aqui. Eu vou utilizar a Burn Tool para dar uma escurecida. Vou só criar um fechamento aqui para a imagem. Vou fazer assim. Aqui embaixo também. Multiply, olha lá. Beleza, então agora você tem um fundo para personagem mais legal, né, do que deixar separado aqui. Somente isso aqui. Então você tem um fechamento aí bem melhor. E aí você pode ir elaborando mais, vai criando mais dicas, né? Você pode pegar coisas na imagens na internet, desfoca, você vai tendo ideias, vai trabalhando desfocado e aos poucos você vai deixando mais nítido. Então justamente por isso eu recomendo demais essa aula que eu estou mostrando, que eu mostro assim um passo a passo direitinho, né? É meio que bem uma speed art assim completa. É interessante você conferir isso aí. Pode ser bastante útil na produção de cenários. Então, se você tiver com dificuldade, vai no Pinterest, tá? Dá uma boa olhada, pega inspirações, utiliza demais. Olha só, esse fundo aqui encaixaria muito bem também, ó. Vou copiar essa imagem aqui. Olha só, ela já tem uma perspectiva parecida. Isso aqui pode te dar muitas ideias, certo? Vou tirar a graminha aqui que eu fiz. A partir disso aqui você pode ter muitas ideias. Você desfoca isso aqui. Aqui a iluminação está no mesmo sentido. Você pode ampliar, ó. Não precisa ter receio de fazer isso aqui não, tá? Tranquilo. Porque você não vai estar usando necessariamente a imagem, você está tendo ideias de composição para elaborar o seu posteriormente. Então você desfoca bastante e a partir daqui você consegue ir imaginando mais situações, vou deixar menorzinho mesmo. Você começa a ter uma inspiração, uma noção do cenário. Vem aqui imagem, ajuste, cor, matiz, saturação.
altera a cor para ver o que comporta melhor, tira essa cor. Você pode pegar a mãozinha, essa mãozinha aqui, vem aqui no azul, tira só o tom do azul. Ó, pra gente deixar só esses tons de amarelo e cinza. Então, às vezes, nesse fundo aqui que eu imaginei, isso aqui não encaixaria bem. Então, você tira. Deixa uma luz mais forte entrando assim. Vamos supor que ali atrás tem uma saída. Imagina que tem uns fios passando assim, uns fios amarelos. E dicas também que é interessante você utilizar. Elementos que sobrepõem na frente do personagem. Então vamos supor que tem um fio amarelo assim, arrebentado, passando de cá, ou outro aqui assim, mais na frente, né, do personagem. Que dá profundidade. Aí você pode desfocar ele. Imagina que tenha grama. Ela está num local abandonado e tem alguns... Vou criar aqui acima. Tem alguns fios de grama assim, né? Que passam na frente aqui. Que aí você cria essa ilusão tridimensional. Vou até desfocar isso para você ver. Olha só. Você vai criando essa ilusão mais tridimensional. Então, recomendo muito você utilizar isso. E posso deixar vou deixar 3 exemplos aqui de formas como eu trabalho aqui, passando mais rápido, que você vai ter uma noção disso que eu estou falando e facilita muito para a criação aí dos cenários, tá? Então, valeu demais, espero que tenha sido útil. Obrigadão, sucesso!